Obrigado, Luiz. Enquanto você estava cantando, eu segredei uma coisa aqui para o Ronaldo. Foi bom a gente ouvir hinos bem cantados, com uma voz bonita. Que Deus continue te dando essa disposição para louvar sempre ao nosso Senhor. Eu tenho aqui à frente dois banners, aqui à minha esquerda e direita de vocês. Um programa que vai acontecer no dia 2 de julho, qual a igreja tem trabalhado bastante com o programa do reencontro, e o título é: A Saudade Não Preenche a Ausência de um Amigo. E talvez você, querido irmão, amigo, lembre-se com saudades de alguém que um dia já frequentou esta igreja e hoje está distante dos caminhos do Senhor. A irmã Simone já tem um material. Nós queremos mandar uma carta especial para essa pessoa. Temos um DVD que queremos dar de presente. Então eu queria conclamar a igreja para que no dia 2 de julho façamos um programa todo especial, visando trazer de volta aqueles que um dia já pertenceram à igreja de Deus. Se você tiver alguém, um parente, um amigo, alguém que você conhece, que está afastado dos caminhos do Senhor, procure a secretária da igreja, a irmã Simone, dê o nome dessa pessoa, dê o endereço, pegue com ela um convite especial que nós temos, para que essa pessoa possa participar conosco dessa programação que vamos ter aqui em nossa igreja. Aqui à minha direita e esquerda de vocês temos um outro banner de algo que vai estar acontecendo hoje à tarde aqui em nossa igreja. Uma grande vigília mostrando a maior necessidade da igreja. Teremos a presença de todos os departamentais da Associação Paulista Leste, do nosso presidente, o pastor Erlon, do secretário, o pastor Manuel, e de tantos outros que virão cantar, testemunhar, mostrando que a maior necessidade da igreja ela pode ser suprida com reavivamento e reforma. Eu quero conclamar a igreja de José Bonifácio, que hoje às 17 horas todos estejamos animados e felizes para participarmos juntos dessa vigília que vai começar às 17 horas e ela vai se estender até por volta das 21 horas. Dentre as coisas que vão acontecer, nós teremos aqui um belíssimo batismo. Pelo menos 2 pessoas já confirmaram a decisão, desejo de serem batizadas hoje na vigília. Venha, traga um amigo, participe, e com certeza nós veremos muitas decisões sendo tomadas ao lado de Cristo Jesus. E aliás, a abertura desta vigília com a parte musical, ela será feita por um dos maiores corais da cidade de São Paulo. Esse coral é um coral todo especial, conhecido de muitos de vocês. É o coral dos nossos desbravadores. Eles vão fazer a abertura desta vigília com a parte musical. Ela será feita então pelo nosso coral. Vamos todos participar dessa vigília que vai acontecer aqui na nossa igreja, falando sobre reavivamento, reforma, discipulado e também enfocando algumas coisas na área de evangelismo. Eu quero ler um texto e depois eu quero comentar. Se vocês puderem colocar aqui, já projetar aqui, obrigado. Eu quero ler um texto e depois eu quero mencionar algumas coisas que serão projetadas aqui na tela. O texto que eu quero ler está em Gênesis capítulo 18 e o versinho de número 14. Abra a tua Bíblia nesse texto de Gênesis 18 e o verso de número 14. Esse texto ele inicia-se com uma pergunta
E vejam que pergunta é esta: acaso há para o nosso Deus alguma coisa difícil? Esta pergunta ela foi feita para uma mulher. Esta mulher ela tinha um grande sonho, ser mãe. E esta mulher já estava com a sua idade bastante avançada. Ela mesmo diz que já havia cessado o costume das mulheres. E agora Deus vem e se apresenta ao seu esposo por intermédio de um anjo. E ali é então feita uma conversa. E aquela mulher ela não estava muito certa de que aquela mensagem iria se cumprir em sua vida. E então é feita esta pergunta: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Talvez nesta manhã tenhamos também aqui algum irmão, alguma irmã, alguma família, algum jovem que está lutando com alguma coisa que para você é impossível. Mas eu faço a mesma pergunta, minha igreja: para o nosso Deus há alguma coisa demasiadamente difícil? Não. De jeito nenhum. Ao longo dos anos, como pastor desta igreja, desta associação, eu tenho visto verdadeiros milagres acontecendo. Vidas sendo transformadas, pessoas doentes, pessoas com câncer e outras enfermidades sendo curadas. Então eu posso não fazer uma pergunta, mas agora eu posso afirmar com toda certeza: para o nosso Deus não existe nada difícil que Ele não possa fazer. Amém. Coisas que muitas vezes nos tiram o sono, coisas que muitas vezes tiram o sorriso dos nossos lábios, coisas que muitas vezes nos tiram a vontade de comer, inclusive a vontade de viver. Estas coisas para o nosso Deus, elas são muito pequenas. E mais do que nunca, a igreja de Deus, ela precisaria compreender esta grande verdade. Deveríamos reunir forças e mais do que nunca deveríamos trabalhar nesta certeza que para o nosso Deus não existe coisa impossível. Aliás, para Ele todas as coisas são possíveis. Amém. E agora eu quero ler aqui um pouquinho com vocês algumas coisas que estão aí na tela. Só vou pedir que o pessoal depois me ajude avançando com as transparências que aqui estão. Do livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, nós encontramos esse texto dizendo que um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. E diz mais ainda: buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Muitas vezes temos visto igrejas, pessoas buscando tantas coisas, mas às vezes ela tem ficado em segundo plano, ou às vezes alguns nem plano algum têm para um reavivamento e uma reforma em suas vidas. E a serva do Senhor, ela diz com todas as letras que esta deve ser a nossa primeira ocupação. Por que isso? Se tivermos uma igreja reavivada, se tivermos uma igreja que esteja caminhando pela estrada da reforma, muitas e muitas coisas serão resolvidas em nosso meio, banidas do nosso meio, e com certeza a igreja ela estará em melhores condições para receber outras pessoas que de outra forma não viriam para a nossa igreja se não encontrassem aqui uma igreja, um povo reavivado, um povo verdadeiramente convertido. Avance um pouquinho. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra,
haverá entre o povo do Senhor tal reavivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Se nós analisarmos um pouquinho a história dos discípulos, se nós analisarmos um pouquinho a história da igreja primitiva, como havia disputa entre eles. Em um dado momento da história dos apóstolos, uma mãe, até bem intencionada, porque as mães, elas são bem intencionadas, ela chegou com um pedido bem estranho para a pessoa de Jesus. Ela disse: Senhor, quando o teu reino for estabelecido aqui na terra, permita que um dos meus filhos se assente à tua esquerda e o outro à direita. Um pedido até interessante. Na realidade, aquela mãe, ela estava preocupada simplesmente que os seus filhos estivessem ocupando lugares importantes no reino terrestre. Mas o grande desejo de Jesus, a sua grande missão, não era estabelecer um reino terreno, porque todos os reinos, todos os impérios, por mais forte que tenha sido, ele tem o seu momento de apogeu, de crescimento, e então depois vem o declínio, vem a queda. Pode analisar, pegue qualquer livro de história, você vai comprovar isto que eu estou falando. Avance um pouquinho. Ok. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre quem? Sobre seus filhos, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Amém. O que realmente Deus quer é que quando o seu filho voltar novamente a esta terra, ele encontre um povo devidamente preparado. E para isso, irmãos, nós precisamos entender melhor aquele texto quando a serva do Senhor, ela nos apresenta a necessidade do reavivamento, da reforma. Estas coisas não são para que pessoas saiam batendo no peito e dizendo: não, eu sou melhor do que esse, eu sou melhor do que aquele. Não. O grande desejo de Deus com o reavivamento e a reforma é preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Avance um pouquinho mais, um outro texto. Quando este reavivamento acontecer na igreja cristã, quando este reavivamento aconteceu na igreja cristã primitiva, os discípulos, pondo de parte todas as, o que mesmo? Divergências, todo o desejo do que mais? De supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã, colocando de parte toda e qualquer divergência, todo e qualquer desejo de supremacia. O exemplo de Jesus deve banir estas coisas da vida de qualquer pessoa. Ele sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele sendo o leão da tribo de Judá, ele não teve como usurpação querer ocupar os primeiros lugares, embora todos os primeiros lugares fossem por direito seu. Lá na cerimônia da Santa Ceia, ele deu um exemplo digno de ser seguido. Como um servo, ele lavou os pés